qualquer trabalho bem feito, qualquer boa comida, seja ela de boteco, de bar, de qualquer tipo de bistrô, de restaurante alta, eu acho que tem espaço para todo mundo. Então eu aprendi na gastronomia periférica que eu posso sim ser uma mulher negra, estar aonde eu quiser, ser uma chefe onde as pessoas vão respeitar e levar o afeto para a cozinha. Olá, Giro Econômico está no ar. O programa que mostra diferentes lados da economia. Hoje, Lia Lopes, economista e especialista em gestão pública, e eu, Maria Manso, vamos falar de gastronomia, o terceiro principal impulsionador de viagens, segundo o nosso Ministério do Turismo. A comida tipicamente brasileira é um dos nossos atrativos para o mundo. Ela expressa nossa cultura, nossos talentos e alimentos que só nós temos. Para produzir esses prazeres, uma cadeia enorme de empregos é movimentada, desde o campo até os salões dos mais requintados restaurantes. Lia, e todo mundo precisa comer. É por isso que se diz que quem trabalha com alimentos tem sempre trabalho? Sem dúvida, porque é a base da nossa existência, né? A gente precisa comer, se alimentar bem, então, sem dúvida, a gente precisa disso. E gastronomia é um assunto que você gosta? Eu amo gastronomia, eu acho que é o meu ponto fraco. Comida realmente é o meu... E você viaja, inclusive, para experimentar pratos? Sim, eu gosto muito de experimentar de outros países, inclusive, para ver as diferenças culturais, porque eu acho que também, através da gastronomia, a gente tem essa possibilidade cultural, né? De aprender, de ver, de perceber toques e coisas que a gente não vê culturalmente em outros lugares. Muito afetado durante a pandemia, o setor de bares e restaurantes se reinventou ainda durante a crise sanitária com o serviço de entregas. Resiliente e democrática, essa economia tem espaço para chefes do Guia Michelin e também para quem precisa do primeiro emprego. Pratos, talheres e a mesa posta. O setor da gastronomia no Brasil está entre os 3 mais importantes para a economia. De acordo com a Abrazel, são pelo menos 1.200.000 bares e restaurantes no país. A alimentação fora de casa representa, em média, 33% dos gastos com comida e gera por volta de 300 bilhões de reais ao ano. O setor faz parte da economia criativa, uma vez que, através de pratos, expressamos a nossa cultura. A gastronomia também esbarra no turismo e lazer, o que abre um leque de possibilidades para os negócios. A qualidade dos produtos é essencial para o sucesso de qualquer restaurante. Escolher bem fornecedores e não desperdiçar são pontos importantes para a sustentabilidade do restaurante. Comprar bem e tentar desperdiçar zero é muito importante para o restaurante, né? Porque assim, a gente trabalha com produto perecível. Se você comprar errado, vai estragar e isso vai para o lixo. A gente tem que ter o melhor produto, o mais fresco possível para o cliente. Então, assim, é uma rodinha que não para nunca, né? A qualidade da comida também é um fator principal na hora de garantir um dos maiores prêmios da gastronomia mundial. Para ganhar uma estrela e aparecer no Guia Michelin, ainda são avaliados o domínio do sabor e de técnicas culinárias, a personalidade do chefe na cozinha e a relação entre qualidade e preço. Atualmente, o Guia Michelin avalia mais de 30.000 estabelecimentos em mais de 30 territórios em 3 continentes e o Brasil está entre eles. Para o chefe do restaurante Piqui, que tem uma estrela Michelin, trabalho duro e consistência são quesitos-chave para o caminho do crescimento. Eu acho que o mais difícil de tudo é a gente ter uma regularidade no dia a dia, entendeu? Eu acho que a pior coisa é ser um dia bom, um dia ruim, um dia bom. Isso para mim é horrível, né? Então, assim, a regularidade, a constância do restaurante é fundamental. Eu acho que é o fruto de um bom trabalho. Por ter sido um dos setores mais afetados pela pandemia, ele ainda está se recuperando. Foi um setor muito prejudicado quanto à circulação, ao consumo no estabelecimento. A alternativa foi você trabalhar com os modelos de restaurantes sem salão. Então foi assim, tivemos aí um crescimento enorme nos deliveries, né, que foi a produção e a entrega. A gente estima que algo entre 20% a 25% fechou em definitivo, e a gente tem nesse momento 22% das empresas operando no Brasil nesse momento abriram pós-pandemia. Então houve uma certa renovação.
fechou de 20% a 25% e abriu em torno de 22%. É muito comum empresas novas se instalarem em pontos comerciais que já pertenceram a empresas antigas, que já tem uma estrutura adequada para isso. Em muitos restaurantes, o delivery chegou durante o isolamento social e veio para ficar. A gente não fazia antes, mas é uma receitinha legal, a gente não precisa colocar mais nenhum funcionário, porque a mesma equipe dá conta, então, assim, pra gente está funcionando legal assim. Mas a experiência do cliente no restaurante e a diversidade que esses negócios oferecem continuam uma tendência. O nosso setor é muito heterogêneo, né? A gente tem desde daquela lanchonete de esquina, um barzinho, um botequim, passando por grandes redes globais que atuam no Brasil como um todo, e chegando ao chamado alta gastronomia, em inglês chama-se fine dining, são aqueles restaurantes normalmente autorais, de chefes, com ticket médio mais alto. Esses restaurantes têm no Brasil uma casa muito bem-vinda, porque a gente tem uma cultura gastronômica muito forte, a gente tem grandes chefes atuando, e principalmente tem muito insumo, muito ingrediente, muita coisa legal, é um caldeirão cultural que favorece muito esse tipo de gastronomia. Mas o setor também tem problemas. Uma pesquisa da Abracel, a associação que representa os donos de bares e restaurantes, indica que quase 30% dos estabelecimentos tiveram prejuízo no começo desse ano e mais de 40% estão com dívidas em atraso. Lia, por que é tão desafiador ficar no azul nesse setor? Esse é um setor muito dinâmico, né, como a gente viu, e que trata de produtos que são perecíveis, que têm uma rotatividade muito grande. Então, o que acontece por vezes é que manter um restaurante ativo envolve uma equipe de funcionários que precisam ser pagos, independente se vai vender ou não naquele dia, isso tem que ser pago, contas como luz, água, telefone, internet, além dos materiais para fazer os pratos. Tudo isso tem um custo, às vezes, muito elevado e o capital de giro, às vezes, é muito pequeno. Ou seja, se você não consegue vender tanto naquele mês, você acaba ficando no vermelho. O que muitos desses donos acabam fazendo é recorrendo a empréstimos, mas nem sempre eles conseguem exatamente porque o negócio também envolve esses riscos. Então, por isso que acaba tendo um alto endividamento desse segmento, né? Eles têm pedido ajuda do governo para pagar essas dívidas. Você acha que é o caso do governo ajudar? Durante a pandemia, inclusive, isso ficou bem evidente, né? Porque com as portas fechadas, os restaurantes precisavam de financiamento para manter as suas estruturas. Afinal, aluguel não ia parar de cobrar mesmo com a pandemia. Então, acredito que isso ainda é sequela da pandemia. Mas olhando para agora, há também um aquecimento aos poucos do mercado, né? As pessoas estão voltando agora a trabalhar presencialmente, estão voltando a comer fora. Então, muitos desses restaurantes precisam desse incentivo financeiro e por isso que estão recorrendo ao governo, justamente para conseguir manter os seus negócios ativos nesse momento que a gente está tendo de retomada econômica. Vamos olhar no gráfico como é que está o desenvolvimento desse setor. Excelente. Nesse gráfico, a gente vê um aumento, né, do faturamento, comparando aí os 3 últimos anos, então 2021, 2022 e uma estimativa de 2023. E aqui, o que eu destacaria é que esse crescimento do faturamento se dá, primeiro, porque é um setor elementar, todo mundo precisa comer, mas os restaurantes, eles conseguiram entender, numa situação de dificuldade, que o delivery era um caminho possível e agora eles estão conciliando esses dois caminhos, né? Então, eles estão presencialmente e via delivery atendendo as pessoas que estão comprando. Entraram para as plataformas digitais, o que também possibilitou que mais pessoas conhecessem aquele restaurante. Então, aqui, esse crescimento financeiro de faturamento se dá também por um aumento de divulgação, por um acesso maior de público e por uma circulação maior de divulgação nas redes sociais, na internet. Isso faz com que o mercado aqueça aí. Você diria que esse setor também é um dos primeiros indicativos de como vai a economia do país? Porque quando vai mal, é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam, né? Sem dúvida. Quando as coisas estão difíceis, a gente corre para comer em casa, né? Compra e come em casa. Mas eu acredito que sim. Isso mostra também a retomada das empresas para voltar presencialmente e exigir que os seus funcionários voltem. Então, você vai ter que comer fora, se você não consegue preparar uma marmita. Ou então, inclusive, demandar isso, né? Comprar mais alimentos. Então, sim, eu acredito que tem muito a ver com o momento atual econômico e também da nossa sociedade. Agora tem uma curiosidade muito interessante sobre o Guia Michelin,
que é esse guia internacional que dá estrelas para os chefes, para os melhores chefes do mundo. O Brasil está lá também. Por que tem esse nome? Michelin é uma empresa que produz vários tipos de pneus, né? E o que acontece é que décadas anteriores, essa empresa pensou um marketing de divulgação e de estímulo das pessoas a usarem mais os seus carros e desgastarem mais os pneus. Então, a estratégia foi premiar restaurantes que têm, sim, uma certa qualidade, né, um certo desempenho e uma boa experiência para que as pessoas tivessem como referência sair das suas casas para irem comer nesses lugares e, assim, desgastarem os pneus dos seus carros para irem até esses locais. Por isso, o Michelin se destacou. Hoje é uma grande referência. Você comer no restaurante Michelin tem, sim, certos requisitos, né? E, inclusive nos valores, são pratos caros, geralmente, mas que traz muito esse significado da experiência, da vivência e de você sair de casa, principalmente, para comer. Ou seja, foi uma estratégia para aumentar o consumo de pneus e não de comida. Também. Afinal, a gente também precisa se locomover, né? Tudo é uma lógica circular na economia. A seguir, depois do intervalo, vamos falar sobre a gastronomia periférica. Um projeto premiado que mistura educação, autoestima e resgate social para gerar empregos em São Paulo. Olá, Giro Econômico está de volta. Uma escola de gastronomia com cursos de graça para os moradores das periferias tem transformado a vida de muitas pessoas. Vamos conhecer agora a chefe de cozinha, Dona Jô. Essa massa que a Dona Jô está preparando vai virar daqui a pouco uma das tortas de palmito mais pedidas do centro de São Paulo. Mas até chegar a ser uma referência na região, a chefe de cozinha trilhou um longo caminho de tentativas, erros e muito aprendizado. Quando eu iniciei na gastronomia mesmo, foi através de um serviço voluntário que eu fiz na igreja na qual eu faço parte. E aí uma amiga me indicou falando de um projeto social onde eu me inscrevi e fiz meu primeiro curso na área de gastronomia. Depois de ter feito esse curso, eu percebi que eu poderia trabalhar na área. Tudo isso que a Jô faz é resultado de um sonho compartilhado por muita gente há pelo menos 5 anos. Ela foi uma das alunas do Gastronomia Periférica, projeto que estimula a criação de negócios como esse daqui, por gente que só precisa de uma simples oportunidade para decolar. Foi onde deu um start mesmo na minha vida profissional, porque eu pude entender mais sobre os alimentos, entender mais sobre precificar meu produto, entender qual que era o valor daquilo que eu estava entregando para o meu cliente. A iniciativa surgiu em 2018 na zona sul da capital. Os fundadores queriam ajudar a diminuir a procura por capacitação profissional na região, vinda principalmente dos jovens. O setor tem grande importância para a economia do país, em especial na geração de empregos. Nós somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos no Brasil e, ao todo, são quase 1,5 milhão de funcionários de carteiras assinadas contratados no setor. E esse primeiro emprego, normalmente, é aquela pessoa que acabou de sair do colégio, está começando uma família, começando a vida e tem seu início de experiência profissional junto com a gente. Durante a pandemia, quando muita gente perdeu o trabalho e precisou de alternativas para se manter, abrir um negócio no ramo de alimentos foi uma opção. Isso acabou fortalecendo outra tendência. Há alguns anos, bairros distantes dos centros das grandes cidades veem nascer cada vez mais restaurantes, bares e outros negócios especializados e de alta qualidade. A gente começa a observar o crescimento da economia dentro das comunidades, né? Principalmente com alimentação, né? Pequenos restaurantes, pequenas pizzarias, isso é tradicional em comunidades e em bairros, né? Hoje, o Gastronomia Periférica oferece cursos presenciais e online. As aulas vão de técnicas gastronômicas até gestão administrativa dos negócios. E todo mundo se ajuda. Os professores vão até as regiões que demandam os cursos e ministram as aulas em instituições locais. A maioria do público formado pela escola é composta por mulheres e a escolha é estratégica. Que a gente entende que quando a gente escolhe uma mulher periférica, a vida de mais pessoas vai ser impactada, né? Ela vai levar esse conhecimento
para dentro de casa, vai testar o conhecimento com a própria família, vai levar novos hábitos alimentares, novos hábitos de aproveitamento total, que é a nossa principal bandeira, e depois ela vai poder transformar a sua vida acessando aí outros lugares do mercado de trabalho que antes ela não conseguiria se ela não tivesse uma formação. Então, a gente entende que é um impacto muito maior quando a gente escolhe esse público. Desde que o projeto foi fundado, mais de 1.000 pessoas já passaram pelos cursos da escola. E a ideia é expandir ainda mais. Mesmo não olhando para os números como a coisa mais importante, ele conta uma história de um grande crescimento mesmo, né? Começa-se com uma turma de 15 formados, e aí a gente já chegou a 1.000 pessoas nesses 5 anos, né? É muita história legal, e eu acho que isso é mais importante. A gente conhece essas histórias, a gente conhece essas mulheres, né? A gente conhece como as coisas têm se desdobrado. Esse é o mesmo objetivo da dona Jo, mas ela não quer fazer isso sozinha. Eu espero que daqui um tempo, não muito longe, eu consiga levar a marca Dona Jo para outros estados, eu possa trazer mais mulheres pretas, periféricas, para conseguir sonhar junto comigo. O Gastronomia Periférica, fundado pela Adélia, que vimos na reportagem, e pelo chefe Edson Leite, fornece até os ingredientes das receitas para quem está aprendendo a cozinhar, se a pessoa não puder comprar. E tem até um auxílio internet para as aulas online. Ou seja, é para todos que quiserem mesmo. Quem disse que é preciso estudar numa escola internacional para se tornar um chefe de cozinha respeitado? Lia, um projeto como esse, além de incluir as pessoas na economia, também realiza sonhos, né? Totalmente. Esse é um projeto exemplar, inclusive que está sendo premiado pelo impacto social e econômico que tem realizado, justamente pela transformação que ele gera, né? Reconhecer que essas donas de casa podem ser chefes é maravilhoso e dar a elas a possibilidade de rentabilizar o seu conhecimento é mais magnífico ainda, né? Isso mostra o potencial que as nossas comunidades têm e principalmente que a gente pode fazer a economia circular dentro dos próprios territórios, né? Então não precisa ter um restaurante renomado em X lugar. Você pode fazer a diferença já no seu bairro, fazendo um bom sanduíche, uma boa pizza ou um bom alimento, você conquista o gosto do pessoal que está próximo de você. Eu conheci o Gastronomia Periférica, eu fui até lá, e é incrível que, além das donas de casa, tem também as garotas, né? As jovens que não tinham uma profissão, que não tinham ainda um futuro e acabam se encontrando na gastronomia. Totalmente, porque também tem um aspecto afetivo, né, nessa relação. Você vê sua mãe, sua avó cozinhando e você tem essas referências familiares, inclusive de receitas de família, mas eu acredito que também é por conta da oportunidade do mercado, né, querendo ou não, esse é um setor que cresce cada vez mais, demanda um certo conhecimento, uma especialização e as jovens têm oportunidade de entrar nesse mercado sem tantas barreiras, comparada a outros setores que exigem outros níveis de experiência. Então, ter uma formação e principalmente ter a oportunidade de realizar e crescer no mercado, para essas jovens é algo assim extraordinário. E por falar de emprego e mercado de trabalho, vamos olhar aqui no gráfico. O que esse gráfico nos diz? Excelente. Esse gráfico aponta para nós, né, um crescimento de vagas de postos de trabalho no setor da gastronomia ao longo dos últimos 2 anos, né? Então, a gente está vendo aqui que no finalzinho de 2020, quando a gente estava ainda na crise da pandemia, a gente estava com um número bem menor, obviamente, né, em função da situação que a gente estava vivendo, de 26.593 cargos de postos de trabalho. E no último semestre, a gente já vê que o número cresceu, já foi para 41.047 cargos nesse setor. Isso significa que o mercado, além de estar aquecido e crescendo, que dialoga também com o primeiro gráfico do faturamento, mostra também mais oportunidades no mercado de trabalho, mais procura por pessoas qualificadas que possam atuar nesse setor. Então, é um setor que tem oportunidade e não exige tanta experiência. É um setor que, se você tem habilidades de servir, de atender, ser bom comunicador e fazer as coisas rapidamente na cozinha, é possível você trabalhar nesse setor com tranquilidade. Como a gente falou, também é uma oportunidade para o primeiro emprego.
Além do primeiro emprego, também para empreendedoras, né? Então, assim, para os jovens que não têm tanta experiência e são barrados, aqui é um bom setor, mas também para quem quer empreender e começar o seu primeiro negócio, aqui também é um bom setor, inclusive para os jovens. Então, se você é uma jovem, né, que já está expert aí em fazer os seus pratos e quer empreender, você pode seguir esse setor como uma referência no empreendedorismo. Quem quiser participar do Gastronomia Periférica, pode procurar outras informações no site do projeto. Lia, você conhece outros projetos inclusivos e de graça como esse? Conheço sim, Maria. Indico para vocês aí de casa 2 projetos, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O de São Paulo é a agência Solano Trindade, que fica em Capão Redondo e tem um trabalho extraordinário com a comunidade, valorizando a gastronomia e tem um restaurante maravilhoso, além de incentivar também as hortas comunitárias locais. E um no Rio de Janeiro que se chama Gastromotiva. Esse projeto é extraordinário também, Maria, porque aproveita todos os alimentos e não desperdiça nada, nem a casca. Até as sementes são reaproveitadas. E aqui fica para nós um aprendizado. Afinal, para além do impacto econômico e social que esses projetos geram, fica também uma semente para a gente de como que a gente está aproveitando os alimentos que nós estamos consumindo. A gente está enfrentando no nosso país uma margem absurda de fome. A gente chegou a patamares muito grotescos, né, durante a pandemia e isso se mantém. Então, aprender a reutilizar e aproveitar todos os recursos do alimento, inclusive os punks, né, que são alimentos que inclusive não são colocados aí no mercado, mas que são as plantas comestíveis, né? Exatamente. Você ter esse conhecimento faz com que você tenha uma segurança alimentar muito maior e saia do quadro de fome e de, né, miséria. Então, é muito importante você ter esse saber. E eu acho que esses projetos, eles, além de incentivar a profissão e dar essas oportunidades, eles também nos fazem refletir outras formas de pensar a alimentação no Brasil. E o restaurante Solano Trindade, aqui na periferia de São Paulo, na Zona Sul, ele também, o que eles lucram com o restaurante se reverte para outras obras sociais ali do bairro, né? Exatamente, eles revertem isso através de outras ações, enquanto outros projetos educacionais para jovens, para idosos. É fantástico, né? Isso mostra também que é uma cadeia, né? Enquanto um projeto sustenta financeiramente e alimentarmente, né, as outras pessoas, a gente também tem outras consequências de recursos, de usos desses saberes. Então, é uma troca muito interessante e é uma forma também de ver por outros olhos aquilo que a gente às vezes não imagina, né? E também reforça a ideia de que as periferias podem ser uma potência econômica. As periferias hoje no Brasil, elas transitam bilhões de reais. As pessoas não enxergam dessa forma, mas elas são já potência. Só que a gente consome muito pouco ou vê muito pouco as iniciativas. E por isso que quem está nessas regiões sabe o que está acontecendo ali. Eu acho que é um território com muito saber, com muita riqueza, inclusive com muita prosperidade, mas vista de forma pejorativa. A gente precisa rever, inclusive visitar e aprender com essas pessoas, com esses projetos, iniciativas que podem transformar o desenvolvimento do nosso país. Por isso eu acho tão importante essas iniciativas. Eles estão marcando, para além de uma referência no mercado e transformando a gastronomia, que antes era vista como requintada, numa gastronomia acessível, plausível e competitiva e acessível para todas as pessoas. Eles também estão mostrando outros caminhos de alimentação, de sustentabilidade, de preservação e de reconhecimento de saberes ancestrais. A gente tem essa tecnologia colocada nos saberes periféricos, né? Quer fazer comentários sobre tudo isso que a Lia disse? Sugerir temas para o programa? Use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar todo o giro da economia. Até lá. Muito obrigada, Lia. Obrigada a você, Maria.